Nesse vídeo a gente vai falar sobre as diferentes tarjas de medicamentos e o que quer dizer, né? Quando a gente fala tarja de medicamento, e eu estou me referindo a essas faixas que vêm nas caixas de medicamento. Tá vendo? Tem uma faixa aqui, outra faixa aqui. E se eu fizer a pergunta e falar assim, pare e pense e responda: quais cores diferentes nós temos de tarjas? E normalmente surge cores vermelha, preta, verde, azul, roxa, rosa e uma infinidade de cores maior do que uma caixa de cor de 12 cores pode dar pra gente. Na verdade, muitos de vocês às vezes não identificam o que é a tarja que a gente está falando. Como eu falei, é essa tarja que vem embaixo e ela tem uma função no medicamento, né? Aí você fala assim, é a tarja verde, tarja rosa. Isso não existe. As únicas tarjas que a gente tem no medicamento é a vermelha, a preta, e existe também uma tarja amarela, e cada uma com a sua função. O medicamento ou é de tarja vermelha, ou é de tarja preta, ou é sem tarja. E a tarja amarela, ela sempre vai significar que é um medicamento genérico. Ele tem uma letra G, está escrito genérico, a lei do medicamento genérico, que é a 9.787 de 99. Enfim, essa tarja amarela, ela acompanha as outras tarjas ou o medicamento com ausência de tarja também. Se for genérico, tem a tarja amarela ali. E aí, de onde que vocês tiram essa criatividade toda, de tanta cor? Primeiro, que pode ser que essa caixa está exposta a uma luz aí, essas luzes antigas, fluorescentes, elas desbotam a cor do medicamento, se o medicamento ficar muito exposto a ela. Aí o vermelho, que deveria estar intenso, ele vai estar mais desbotado e pode ficar roseado. O preto pode ficar acinzentado. E aí, na verdade, ele só descoloriu uma tarja que deveria ser vermelha ou preta. E essa tarja verde, rosa, isso aí não é a tarja. Isso é o restante da cor da caixa do medicamento, da embalagem do medicamento, que geralmente o laboratório que fabrica é que define essa cor como marketing dele, não é obrigação nenhuma, não é padrão nenhum, e cada uma utiliza a sua cor aí para poder identificar o laboratório. Aqui a gente tem um laboratório chamado de Neoquímica, que geralmente ele tem esses detalhes azuis e brancos, mas a tarja está aqui, a tarja vermelha em relação a essa embalagem, a esse medicamento. Tem um medicamento rosa, tem. Esse medicamento rosa é o laboratório Axê. Olha lá, os medicamentos deles são todos rosa. Vai mudando o nome, a dose, a forma farmacêutica. O restante é tudo, a maioria é rosa, tá vendo? Uma gama. Quando não é totalmente rosa, porque tem mais informações para vir, ele coloca um detalhe rosa para lembrar que é do Axê, tá vendo? O verde, laboratório Medley, por exemplo, todo verde, ou verde branco, sempre verde, 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 e a tarja vem de acordo com o medicamento. E aí a gente tem essas tarjas. A amarela a gente já identificou que ela é para medicamento genérico, né? Tarja vermelha e tarja preta. Se eu falar tarja preta, você já fala, remédio controlado. É sim. Tarja preta, não há dúvida. Ela tem um controle de dispensação. O termo correto que a gente utiliza na área de farmácia é dispensação. Porque não é só uma entrega de medicamento. É toda a aferição de prescrição, orientação sobre a maneira de usar, horário, armazenar o medicamento, até para descarte. Toda a informação, toda essa atenção que é dada em cima dessa entrega do medicamento, a gente chama de dispensação. Então,
a dispensação do medicamento controlado tem uma burocracia, tem uma retenção de receita na farmácia, né? Então, tarja preta, com certeza, vai ser medicamento controlado. E aí, nessas tarjas, tem uns dizeres, né, diferentes. Agora, a tarja vermelha, a gente tem dois tipos de tarja vermelha. Então, vamos lá ver aqui. Primeiro, a tarja vermelha. Ela vem assim, tarja vermelha sem retenção da receita. Então, representa os medicamentos vendidos mediante a apresentação da receita que não fica retida na farmácia. Esses medicamentos têm contraindicações e podem provocar efeitos colaterais graves. Na tarja vermelha está impressa a mensagem: venda sob prescrição médica. Hora nenhuma está falando nesse tipo de tarja que existe uma retenção da prescrição. E essa tarja vermelha, a maioria dos medicamentos se enquadra nela. A gente vai falar que tem um medicamento que é sem tarja. Nesse caso, vou pegar aqui uma referência de imagine vocês uma farmácia comercial, que a gente tem essas gôndolas no meio da farmácia, tá vendo? E essas gôndolas aqui significa que a pessoa que chega na farmácia, ela tem livre acesso. Ela pode chegar aqui, pegar um produto e ir diretamente no caixa e pagar. Tudo que pode ficar exposto do lado de fora desse balcão de atendimento aqui, tá para fora, são medicamentos e produtos de venda livre. O que significa venda livre? Que não precisa prescrição médica, odontológica ou veterinária para poder ser comprado. Então, o que acontece em relação à tarja? Como que eles são identificados? Eles vêm sem tarja. Não tem nem tarja vermelha, nem tarja preta, muito menos. Então, ele é livre, medicamento não tarjado. A única tarja que ele pode vir a ter é a amarela, se for um medicamento não tarjado que seja genérico. Se ele for não tarjado e não for genérico, nem a tarja amarela ele não vem. Agora, quando o medicamento tem tarja, ele tem que ficar aqui, ó, do balcão para trás. Por quê? Tem toda uma questão comportamental, psicológica em cima disso. Isso significa que você não tem um livre acesso. A farmácia é uma área comercial, particular principalmente, mas não é uma loja de comércio que eu estou pagando, eu levo o que eu quero. Você está pagando, mas existem critérios, é uma casa de saúde também, para poder levar esse medicamento. E aí, nesse critério aqui de levar o medicamento, quando você coloca o medicamento do balcão para trás, significa que você precisa de um intermediário para acessá-lo. E esse intermediário é que vai te dizer a forma que você tem de acessar, né? Se tem que ter a prescrição e se essa prescrição tem que ficar retida ou não. Então, o medicamento tarjado é do balcão para trás. Os remédios que são controlados, psicotrópicos, que têm ação no sistema nervoso, eles não só têm que ficar para trás do balcão, como eles têm que ficar numa área restrita, com chave, onde teoricamente só o farmacêutico teria acesso. Que pode ser um cômodo inteiro, um armário, uma gaveta, dependendo da movimentação e da quantidade de medicamento necessário para guardar ali. O importante é que tenha essa forma de fechar e com chave. Agora, existem os medicamentos que são tarjados. Existem os medicamentos que são tarjados, mas eles não têm essa retenção da receita. Porém, se a partir do momento que ele tem uma tarja vermelha, significa que pelo menos a receita é obrigada a ser apresentada na hora de pegar esse medicamento. Ou seja, a grande maioria dos medicamentos que ficam para trás do balcão, todos que ficam para trás, e a grande maioria do total de medicamentos disponíveis, eles têm tarja.
Mas eu não estou falando da tarja de controlado. Porque se a gente pensar em remédio controlado, a gente vai achar que remédio controlado é só de tarja preta, e não é. Tarja preta são alguns anestésicos fortes, são analgésicos fortes, são os ansiolíticos, remédios sedativos para poder tranquilizar a pessoa. A gente chama aquele sossega-leão, né? Os PAN, clonazepam, diazepam, tem os alprazolam, também cloxazolam, que é o Rivotril, Lexotan. Tudo isso é tarja preta ansiolítico. Esses medicamentos são controlados, mas não são só ter remédio de tarja preta que é remédio controlado, não. Tem os de tarja vermelha que são controlados, que muitos de vocês vão jurar que achavam que era tarja preta, mas comecem a reparar, comecem a olhar direito na caixa. Tem remédio antidepressivo como fluoxetina, ela é nos antidepressivos, fluoxetina, amitriptilina, sertralina, imipramina, todos esses antidepressivos são controlados, fica retido a receita e são de tarja vermelha. Os antiepilépticos ou anticonvulsivantes, fenobarbital, ácido valproico, que é o Depaquene, valproato de sódio, carbamazepina, tudo é antiepiléptico, anticonvulsivante, também é controlado da tarja vermelha. Vocês vão ver que tem mais controlado de tarja vermelha que controlado de tarja preta, em número de variedades de medicamento. Tirando esses tarja vermelha que são controlados, existe a maioria dos medicamentos com tarja vermelha, eles não têm controle, mas ficam para trás do balcão. E esses para trás do balcão deveria ter a apresentação da receita, é o que está na lei. Só que como não fica retida a receita, depois a fiscalização não tem como comprovar que a venda, a dispensação foi feita sem essa receita. Então, na hora se a pessoa chegar sem receita, eles acabam liberando, o que é errado, né? Por exemplo, que medicamentos são esses? Todos os antihipertensivos são tarja vermelha, não são controlados, mas deveria apresentar receita. Os remédios para diabetes, né, metformina, insulina, glicazida e vários outros, são todos tarjados vermelho, não são controlados, mas deveriam ter a receita. Aí você vai falar, mas professor, a farmácia me exigiu. Não, é porque existe um programa Farmácia Popular do governo federal que o governo repassa para a farmácia parte do pagamento, boa parte do valor do medicamento, quando ele é liberado pelo programa. Para o usuário, para o paciente, sai gratuito. Aí, quando faz parte do programa Farmácia Popular, o programa exige e tem que mandar a foto dessa prescrição. Aí, só nesses casos que a farmácia acaba deixando, porque também é interesse do dono vender, liberar o remédio. Se você quiser fora do programa, ele vai te liberar. Não deveria, não poderia, mas ele vai acabar te liberando o medicamento sem a prescrição. O que mais? Esse remédio para asma, salbutamol, essas bombinhas, todas vermelhas, tarja vermelha, não controlados. Deveria ter apresentação de receita. Hormônios anticoncepcionais, todos. Falou hormônio, tá lá, ó, tudo tarjado vermelho. E a maioria deles, grande maioria, não precisa de retenção. Deveria pedir receita também. Então, desses medicamentos aqui, ó, a maioria deles possui essa tarja. Antihipertensivos, hormônios. Hormônios eu estou falando de corticoides, estou falando de anticoncepcionais, hormônios para tireoide, para repor o hormônio tireoidiano, broncodilatadores, antidiabéticos, e aí, etc. Porque são muitos medicamentos. Todos deveriam ter, mas não, hora nenhuma, se você olhar na tarja, está lá assim, venda sob prescrição médica. Não tem retenção. Agora, se você buscar um remédio, tem um outro tipo de tarja vermelha. Essa tarja vermelha, qual que é a diferença dessa outra? É que ao invés de
vir somente venda sob prescrição médica, ele vai estar escrito: venda sob prescrição médica só pode ser vendido com retenção da receita. Aí sim, a fiscalização, quando bater na farmácia, vai ter como fiscalizar se ela está vendendo sem receita ou não. Então, nesses casos, sim, tem que fazer o controle e a farmácia corre sério risco aí, porque um remédio controlado que é vendido sem receita é considerado pela legislação como tráfico de droga. As pessoas que estiverem envolvidas nessa dispensação sem receita vão presas como traficante. Então é 5 a 15 anos de cadeia inafiançável. Representa os medicamentos que necessitam a retenção da receita, conhecidos como medicamentos psicotrópicos. Por isso, na tarja vermelha está impresso: venda sob prescrição médica só pode ser vendido com retenção de receita. Dependendo do medicamento, só podem ser vendidos com receituário de controle especial ou notificação de receita branca ou amarela. Então, assim, existem, não é muito a área de vocês, mas como é a área de saúde, é importante também vocês saibam que não existe só a receita ou prescrição comum. Existem outros tipos de notificação que são vendidos medicamentos. Vocês conhecem aquela que vocês chamam erradamente de receita azul, mas na verdade não é uma receita azul, que dali é considerada uma notificação de receita. Se você, vou buscar aqui para vocês, ó, notificações de receita. Por que é notificação de receita? Porque o médico obrigatoriamente deveria fazer também uma prescrição comum acompanhando a notificação de receita. Então, por exemplo, essa aqui é azul, né? Existe a lista B2 e a B1. A B2 é para anorexígeno, que é os remédios para inibir apetite. E a B1, ela é os ansiolíticos, né? Tem aqui a B e B1. B2 e B, né? Que é para quando é da lista B1. Existem outras notificações também. Por exemplo, se você pegar essa aqui, a notificação amarela da lista A, e é para medicamentos, por exemplo, tipo Ritalina, né? Também pertence a essa notificação amarela. Essa branca tem até uma gestante cortada aqui, ó, porque não pode estar grávida de jeito nenhum, pode causar má formação no feto. Essa aqui, ó, você tem essas 3 substâncias: isotretinoína, tretinoína, que pode ser que são medicamentos para tratar acne severa, né? É o famoso Roacutan, que é o mais conhecido deles, né? E aí você precisa dessa notificação diferente. Então, notificação é uma coisa, receita, prescrição é outra. Então, cada medicamento tem uma notificação diferente. Existe ainda a receita de controle especial, que é para aqueles medicamentos antidepressivos. Aí sim é receita, né? Vou colocar aqui, ó, receita de controle especial. Aí é esse tipo aqui, ó, ela é controlada, ela tem 2 vias. Fica a primeira via retida na farmácia, que é essa aqui, ó. Ela é mais elaborada, né? Tem um espaço correto para identificação de quem está emitindo, fornecedor, quem é o comprador, né? Esse aqui é para remédio controlado, mas para aqueles de tarja vermelha, alguns, né? Boa parte deles, antidepressivo, anticonvulsivante, analgésicos, alguns analgésicos, são todos aqui. Além desses remédios controlados, existe um outro medicamento que tem um controle também, por isso confunde, fala remédio controlado, antigamente só tinha os psicotrópicos, que é de ação no sistema nervoso. Mas existe também os remédios antibióticos, que de um tempo para cá começou a ser controlado, amém, porque é um uso indiscriminado que se tem de antibiótico, e isso aí favorece a resistência bacteriana
E aí vai chegar um ponto que a gente não tem mais antibiótico para tratar uma infecção. Então tem que ser usado com critério, não é só, eu tô com gripe e vou tomar um antibiótico. O antibiótico vai matar bactéria, não é contra vírus. Então você tem que passar por um profissional da saúde, pelo médico, para ele poder avaliar se é uma infecção bacteriana ou não. E aí passar o antibiótico correto. Os antibióticos possuem essa taxa, porém podem ser vendidos em receituário comum. E a segunda via que fica retida na farmácia, né? No caso dos outros controlados, a primeira que é retida. Dos antibióticos, não. Eles mudaram isso. Era a primeira, eles mudaram para a segunda, porque a segunda via é aquela carbonada que a gente escreve e sai a marca por baixo. E ela muitas vezes não está muito nítida, apaga com o tempo. E aí, para não criar problema no uso do antibiótico, resolveu-se prender a segunda via na farmácia e a primeira é liberada de volta com o paciente. Esse medicamento não precisa ficar isolado dos demais, num ambiente com chave, que só o farmacêutico tem acesso, não precisa disso. Eles ficam juntos num local de fácil acesso na farmácia. Por exemplo, aqui, ó, fluoxetina genérica. Tá aqui, ó. Ela é um antidepressivo, ele é um remédio controlado. Não tá lá, ó. Venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Essa é a tarja vermelha. E tem a tarja amarela, porque ele é um remédio genérico. Como que eu sei que é genérico? Só tá o nome do medicamento. Não tá aqui um nome comercial, um nome fantasia. Se eu pegar o Prozac, aí sim é um nome fantasia, um nome comercial, o que está escrito embaixo? Cloridrato de fluoxetina. Ele não é genérico, ele tem um nome fantasia. Então a tarja amarela ele não tem. Mas a tarja vermelha, com o mesmo indicativo de como deve proceder a dispensação dele, está aqui, ó. Venda sob prescrição médica, só pode ser vendido com retenção da receita. Do lado a gente tem o exemplo da amoxicilina, que é um antibiótico. A gente vai ter a amoxicilina tanto genérica quanto não genérica. A genérica está aqui, ó. Ela tem a tarja amarela, só tem o nome do princípio ativo. Já a outra, que é o amoxil, embaixo está lá. O princípio ativo é a amoxicilina. Ela não tem a tarja amarela, porque não é remédio genérico. Só tem a tarja vermelha. Depois tem a tarja preta. A tarja preta, como a gente já falou, é medicamento controlado. Tem que ter a prescrição retida na farmácia. E ele tem um dizer porque os efeitos colaterais dele são maiores do que aqueles controlados de tarja vermelha. Por isso tem um controle maior, precisa de notificação também. E aí ele vem com dizer, venda sua prescrição médica. O abuso deste medicamento pode causar dependência. Então, toda a tarja vermelha, eles têm um percentual grande de dependência. E aí, mas vai ficar dependendo do medicamento? Às vezes é necessário. Depois é possível tirar essa dependência. E como que tira? Vai diminuindo a dose do medicamento para tentar tirar essa dependência química do medicamento. Tarja preta representa os medicamentos que exercem ação sedativa ou que ativam o sistema nervoso central, que são os anorexígenos. Anorexígenos são aqueles medicamentos inibidores de apetite. Isso aqui é para emagrecer, mas não necessariamente emagrece. Às vezes a pessoa está com sobrepeso, não é pela alimentação, é por questão hormonal e outras questões. E que, portanto, podem fazer parte dos chamados psicotrópicos. Por isso, a tarja preta vem com a inscrição: venda sob prescrição médica. O abuso deste medicamento pode causar dependência. Tais medicamentos apenas podem ser vendidos com notificação de receita de cor azul. Está aqui um exemplo, Lexotan, tarja preta. Se fosse um Lexotan, um bromazepam, né? Está vendo que o princípio ativo dele embaixo é bromazepam? Se fosse o bromazepam genérico, além da preta, vem a tarja amarela. E os medicamentos não tarjados, né? Os que não tem nem tarja vermelha nem preta. A amarela é só para a questão do medicamento genérico mesmo.
Os não tarjados ou medicamentos isentos de prescrição, chamados de MIPs, apresentam poucos efeitos colaterais ou contraindicações. Por que poucos? Porque, por menor que seja, sempre haverá algum efeito colateral deste medicamento, desde que usados corretamente e sem abuso. Por isso, podem ser dispensados sem prescrição médica. São aqueles medicamentos que eu falei, que podem ficar expostos no meio da farmácia, para fora do balcão, né? A pessoa chega, tem acesso, não precisa de intermediação de ninguém, de nenhuma pessoa, para acessar esses medicamentos. É importante ressaltar que esses produtos estão isentos de prescrição médica, porque a Instância Sanitária Reguladora Federal considerou que suas características de toxicidade apontam para a inocuidade ou são significativamente pequenas. Porém, a utilização deve ser feita dentro de um conceito de automedicação responsável. Então, essa instância sanitária reguladora, a gente tem no nosso país uma agência reguladora, que é a Anvisa. A Anvisa de 90 para cá que foi criada, quer dizer, até 90 a gente não tinha nenhum órgão que regulamentasse os medicamentos no país. Aí a Anvisa, além dos medicamentos, ela lida com alimentos, produtos de higiene, tudo ela vai regulamentar, regularizar. Ela aprova ou não aquela comercialização, aquela distribuição dentro do território nacional, do Brasil. Enquanto as agências americanas de regulação e a europeia já existe desde aí de 50, a nossa foi criada só em 90. Então a gente era a cobaia de primeiro mundo, porque eles testavam, jogavam aqui, não tinha regulação, e aí via, né, basicamente, né, exagerando um pouco aí, não, começou a dar problema lá embaixo no Brasil, matou, aleijou, feriu, fez mal, vão suspender a venda aqui. E era mais ou menos assim. E aí fala a questão que esse medicamento pode ser comercializado, pode ser distribuído nesse conceito de automedicação responsável, porque eles falam que o desejável não é você chegar lá e se automedicar. Tem um farmacêutico lá dentro, tem um profissional da saúde, converse com ele, a opinião dele em relação àquele medicamento sem tarja, se deve ou não. É o que a gente chama na farmácia de automedicação responsável, que é com orientação e ou prescrição do farmacêutico. Coloquei a prescrição porque isso aí está uma luta de classes, né? Tinha sido liberada a prescrição do farmacêutico desses medicamentos não tarjados, né? Depois o Conselho de Medicina barrou, ainda está por isso. Mas que tenha a orientação, já que é um remédio que é isento de prescrição, não custa pedir orientação do farmacêutico para isso. Aqui a gente tem um exemplo de dipirona. A gente tem a Novalgina, a Dipmed e a dipirona genérica da Prate Dona Dúzia. Os laboratórios Medquímica e a Prate sendo expostos, né? Então você vê que o medicamento dipirona, ele é um medicamento isento de prescrição. A maioria dos analgésicos anti-inflamatórios ali, como ibuprofeno, paracetamol, dipirona, são todos medicamentos que são isentos de tarja vermelha ou preta, não tem, que podem ser vendidos, dispensados sem prescrição médica, odontológica ou veterinária, e que podem ficar para fora do balcão, naquelas gôndolas. A única coisa que quando o medicamento é genérico, o que acontece? Aparece a tarja amarela, indicando que o remédio é genérico. E é a tarja que a gente falou aqui, representa os medicamentos genéricos e deve conter a inscrição medicamento genérico. Essa tarja pode vir sozinha no medicamento sem tarja ou no mesmo medicamento que possui tarja vermelha ou tarja preta. Então, aquilo que eu falei, ela tem a finalidade de identificar só se o medicamento é genérico ou não. A questão se tem que reter, se causa dependência ou não, ou é de venda livre, aí quem vai indicar é a tarja vermelha ou a tarja preta.